Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas Deus tudo me quis, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde no dia eu vi meu pecado. Aleluia. Meus olhos abri e agora me leva em sua luz. Minhas cidades em excitação, olhai para o poder de Deus, Ele encherá o nosso coração. Olhai para o poder de Deus, olhai para o poder de Deus, olhai para o poder de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olha para Deus. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, irmãos? O nosso Rei da Glória, e é motivo de alegria, né? Nós estamos reunidos para engrandecer o nome do Senhor. A Bíblia diz que na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Então eu creio que nessa noite a tristeza não tem lugar sobre esse povo, mas sim a presença do nosso Deus, que é muito maravilhosa sobre as nossas vidas. E creio que cada um que vem até aqui, o Senhor tem um propósito especial sobre a vida de cada um. Creio que cada um que vem buscar o Senhor vai sair com a sua bênção, vai sair feliz, vai sair renovado. E creio que será muita alegria nessa noite aqui neste lugar, pois o poder de Deus vai descer neste lugar, pois Ele está aqui no nosso meio para nos alegrar, para nos fortalecer, né? É motivo de honra receber o pastor Alexandre nessa noite no nosso meio, que irá ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do nosso pastor Martins, pela vida dos nossos obreiros aqui na retaguarda, o pastor Zé Estevam, o Padre Mário, e pela vida de cada um de vocês. Eu quero dizer para cada um de vocês que para nós é uma alegria imensa no nosso coração poder ter cada um de vocês conosco para se alegrar na presença de Cristo Jesus. Sinta-se à vontade na casa do Pai para adorar o nome dele. Amém? Eu agradeço a minha
Piauí, no estado de Goiás, e Deus trouxe ele aqui para o nosso Piauí para ministrar ali no campo de paulistano, né? Nós estamos nessa honra de estar aqui nessa noite para nos alegrar. Já estive ali 2 vezes com ele no paulistano, com a igreja, e hoje ele está aqui para nos alegrar. E daqui para frente é ele, viu, pastor? Aí o cantor vai louvar agora a Deus, tá bom? Eu sou falho, ele é fiel. O que eu merecia era morrer, mas ele me prometeu o céu. Você pode adorar nessa noite dizendo: eu só quero adorar. Por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolher. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho
a ausência de Jesus entre eles talvez poderia causar algum problema de disserção, algum problema entre eles de falta de fé, de acreditar, de perguntar uns aos outros para onde Jesus vai, quando é que Jesus volta. Assim Jesus disse aos seus discípulos que preparassem algumas embarcações. Ele entra em uma dessas embarcações e eles começam a navegar no mar da Galileia, que é o mesmo lago de Tiberíades, lago de Genezaré, lago de Cafarnaum. O certo é que quando eles atravessam ou está atravessado, eles não sabiam para onde ir. Jesus disse: nós vamos chegar de outro lado, ou seja, toca essa embarcação aí. Jesus estava tão confiante na sua palavra que o mesmo vai dormir dentro do barco. Ele tranquiliza, ele está em paz. Por quê? Porque Jesus mesmo disse: eu vim fazer a vontade de meu Pai. Se há uma palavra da boca de Jesus que aquele barco iria chegar do outro lado, irmãos, nada poderia afundar aquele barco, nada ia mudar o percurso daquele barco, nada ia fazer com que aquele barco não chegasse do outro lado. Jesus não foi petulante, arrogante, como o coronel, como o diretor-geral, como o comandante do Titanic, que disse que nem Deus afundaria aquele grande barco. E o barco seguiu atravessando e bateu numa geleira grande, num iceberg, e esse barco afundou, matando muitas pessoas. Jesus disse não, ele disse: o barco vai chegar do outro lado. E eu estou tão confiante que o barco chega, porque quem vai levar o barco do outro lado não sou eu. Eu vou dormir para provar para o povo que não sou eu que estou no comando do barco, mas aquele que me enviou. Eu quero dizer uma coisa para você: aquele que tem promessa para a igreja, aquele que nos enviou, aquele que disse que nós vamos vencer, é Ele que vai garantir para nós a vitória. Nada vai parar você, nada vai impedir você de alcançar, de chegar, de triunfar do outro lado. Jesus poderia dizer: deixa esse barco comigo, quem vai direcionar ele sou eu, quem vai dirigir ele sou eu, quem vai virar o leme dele sou eu. Jesus disse não. Tem piloto no barco? Tem, mas eu vou dormir no barco, porque eu sei que quem está no controle desse barco não dorme, não falha, e ele leva, conduz tranquilamente a embarcação. Você pode até me dizer: pastor, mas lá em Lucas capítulo 8, também Marcos, Mateus capítulo 14 vai dizer que levantou uma tempestade para afundar o barco. Levantou, a tempestade levantou. Sabe por que a tempestade aparece na nossa vida, irmãos? Para provar a nossa fé. Porque Deus disse para o povo de Israel: eu vou quebrar o jugo, eu vou libertar do cativo, vou dar uma terra para vocês que manda leite e mel. Mas Deus não disse o que Israel, o povo hebreu, iria passar pelo percurso. Sabe por quê? Porque não pode ser muito fácil não, irmãos. Conquistar algo da parte de Deus tem que ter tempestade, tem que ter muralha, tem que ter mar para passar, tem que ter gigante, tem que ter inimigo para provar a nossa fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. As provações vêm, mas com fé nós vamos passar as provações. A tempestade se levanta, mas com fé nós vamos passar a tempestade. Jesus dorme no barco. Os discípulos estão guiando a embarcação, achando que quem estava no controle era eles, mas não era, é Deus. Quando o homem está no controle, irmãos, ele é limitado. A embarcação está navegando no mar tranquilo, eles estão achando que está de boa. Só que quando o mar se levanta, as ondas começam a bater na embarcação, o vento começa a soprar contrário, vai acabando a força de quem está na direção, o homem. Porque você quer conhecer, irmãos, a fé de alguém, coloca ele no meio de uma tempestade, que você vai ver se ele tem fé ou não tem. Se você acha que o homem consegue controlar alguma coisa, tudo do homem é limitado, pastor Martinho. O homem, ele é limitado. Você pode hoje bater no peito e dizer que é forte, mas vai chegar um dia que você vai ver que as suas forças vão acabar. Não é posição ministerial,
porque nós somos todos iguais diante de Deus. Você que senta aí, eu que falo de cá, todos somos iguais pelo preço que Jesus pagou naquela cruz. A única coisa que pode nos fazer diferente um do outro é a fé. Porque tem gente que vai ter fé e ele vem para cá hoje e não vai voltar para casa do mesmo jeito que chegou. Ele vai voltar para casa acreditando em todo o percurso da casa dele. Se ele vai ter que atravessar a BR, ele vai daqui para lá pensando: eu estou levando para casa a minha vitória, eu estou levando para casa a minha vitória, eu estou levando para casa a minha vitória, eu tenho fé para receber. Mas tem gente, irmãos, que pode morar aqui perto e vai voltar para casa sem acreditar, porque lhe falta fé. Jesus estava dizendo: se tivesses fé, vocês mesmos tinham apontado o dedo para a tempestade e dito: tempestade, acalma. Não precisava ter me chamado. A fé, irmãos, é o que move o milagre. A fé é o combustível do milagre. A fé é a motivação do crente. A motivação maior do crente em andar, em prosseguir e acreditar. Nós precisamos voltar a exercitar a fé, e pela fé eu ministro sobre a sua vida a vitória que você vem buscar aqui nessa noite. Pela fé eu ministro sobre a sua casa restauração, paz e salvação. Pela fé eu ministro sobre o seu corpo, que aonde tiver uma doença aí te incomodando, te causando dor, pela fé eu creio que o Senhor vai te curar. Pela fé eu creio e prego que se tiver alguém escravizado nas drogas, na bebida, e se você estiver aqui nessa noite comigo na fé, Deus vai quebrar essas cadeias e vai te dar vitória para a glória do nome dele. Mas sem fé você chega de um jeito e volta do mesmo jeito para casa. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem tem fé. Levanta a mão. Se tiver as duas, levanta as duas. Eu quero liberar a palavra de Deus para o seu coração. Se tiveres fé, Deus vai mover os céus e vai derramar sobre você o milagre que você espera. Tem que ter fé, irmãos. Olha para esse crente bonito que está no celular, pergunta para ele se ele ainda tem fé. Olha dentro dos olhos dele aí, olha aí, diga para ele, para ela. Pega na mão dele, pega na mão dela, olha para dentro dos olhos dele. Seja profeta nessa noite. Tem fé aí, tem fé aí. Você tem fé aí para receber de Deus o milagre que você quer. As coisas podem mudar com o tempo, os homens podem mudar com o tempo, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. A tempestade acalma? Acalma. Os discípulos entendem algo sobre a fé? Entendem. Então o barco chega no destino. O destino é o vilarejo de Gadara. Gadara era um vilarejo de pessoas que não faziam parte da promessa de Deus, assim como os sirofenícios, os cananeus, assim como também os samaritanos. Só que Jesus, ele vem para quebrar esses paradigmas. Ele vem para ligar-nos a Deus. E nós precisamos aprender mais com Jesus. Se a promessa era para Israel, Jesus disse: eu vim para os meus e os meus não me receberam, não me aceitaram. Nós somos brasileiros, vocês são nordestinos. Nós estamos, irmãos, no estado do Piauí, no Brasil, então nós somos ocidentais. A promessa não era para nós, a promessa era para Israel, só que a promessa se estendeu até nós. O favor imerecido chegou em Jaicós, chegou até a sua casa, até a sua vida, chegou até mim lá no estado de Goiás, chegou até os brasileiros e outros que eram considerados gentios por intermédio de Jesus. Jesus não criava, irmãos, paralelo. Quando Jesus reconheceu e curou 10 leprosos, um voltou, era samaritano. E Jesus disse para ele: cadê os 9? Ele disse: eu não sei dos 9, eu
sei de mim, sou samaritano, era leproso, o Senhor me curou e eu estou nos seus pés, e só saio daqui com a sua bênção. É para quem? É para você? É para mim também. A salvação é para quem? A salvação, irmãos, é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha esse vida eterna. Jesus chega em Gadara, ele pode ter sido questionado pelos discípulos que eram judeus. Os judeus não falavam com os samaritanos, os judeus não falavam com os cirofenícios, os judeus não falavam com os cananeus, os judeus não se relacionavam com os gadarenos, porque a vilazinha de Gadara não era formada por judeus, mas de gadarenos. Eles eram criadores de porcos. Judeu não come carne de porco, é um animal que jamais um judeu toca, até nos dias de hoje. Então Gadara estava do outro lado do mar da Galileia, vilarejo pequeno de criadores de porcos, excluídos, rejeitados e repudiados. Estavam do outro lado. Quem é que falou para Jesus que lá tinha um endemoniado? Quem é que pediu ajuda de Gadara para Jesus? Onde que está na Bíblia, num texto dizendo assim: Jesus, vai lá em Gadara que tem um coitado lá, perturbado, endemoniado? Onde foi que Jesus disse com as suas próprias palavras: vamos para Gadara porque eu vou libertar um homem que está lá aprisionado em legiões de demônios? Não tem nenhuma expressão dessa. Ninguém disse para Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Paulo, em Atos 16, estava indo com Silas lá para a região de Troade, na Ásia Menor, evangelizar, a Bíblia diz que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo. Paulo fica caladinho, quieto, porque o apóstolo Paulo tinha todas as narrativas, experiência da primeira viagem, sabia pregar, sabia conversar, sabia evangelizar, já tinha as marcas da primeira viagem, tinha tudo para ir na segunda viagem, na sua própria vontade, na sua própria direção. Mas não, ele para e fica calado. Você sabe por quê? Porque Paulo não estava andando na sua direção, ele estava andando na direção de Deus. Não é porque eu quero ir, não é porque eu quero fazer. Eu preciso entender que há uma direção que não é sua, ela é divina. Quando Deus diz vai, eu vou. Quando Deus diz fica, eu fico. Quem conhece a necessidade do outro lado é Deus. Aí Paulo tem uma visão, qual? De alguém que do outro lado clama a ele dizendo: atravesse a Macedônia e socorre-nos. Quem disse para Jesus que do outro lado tinha alguém pedindo socorro? Deus. Porque aquilo que eu não vejo, Deus vê todas as coisas. Aquilo que eu não sei, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que está acontecendo lá na sua casa. Talvez você não disse para ninguém aqui, nem o pastor sabe, mas Deus sabe o que está acontecendo lá. Você está aqui, mas do outro lado da cidade tem um problema. Só Deus sabe o que ficou na sua casa. Só Deus sabe qual é a sua necessidade. Só Deus sabe como é as suas dores. Só Deus sabe o que você tem enfrentado. Só Deus sabe aonde você tem andado para lá e para cá, buscando resultados, e os resultados não aparecem. Deus sabe aquilo que ninguém sabe. Deus vê aquilo que ninguém vê. Mas eu vim de Paulistana para dizer para uma igreja aqui nessa noite que o mesmo Deus que sabe, Ele é onipresente. Você está no culto e Ele está do outro lado cuidando de tudo. Ele é onisciente. Ele sabe o que está no seu intelecto, o que você pensa, o que você deseja. Ele é onipotente. A potencialização de Deus é fazer aquilo que você não faz, é promover
você não promove, é distribuir poder que você não tem, mas Ele tem e pode todas as coisas. Eu estou fazendo uma pergunta retórica, não. Você levantar a mão e dizer, fui eu disse. Mas eu sei que tem gente que já falou. Tem gente que vai dizer assim, a minha vontade é desaparecer desse mundo. Eu não tenho paz. Eu não tenho alegria. Minha vontade é de morrer. Vocês já ouviram alguém falar isso? Já ou não? Sim ou não? Quem já ouviu alguém dizer isso? Levanta a mão. E agora eu vou mais forte. Tem gente que diz assim, a minha vida é um inferno. Morando dentro do cemitério. Pastor, e a situação dele? A situação dele, irmãos, era difícil. Verso 3, o qual tinha na sua morada sepulcros, e nem com cadeias podia alguém prender ele. Por que alguém amarrava ele com cadeias, correntes e grilhões? Para conter ele, para ajudar ele. Eles ficavam amarrados, e uma força sobrenatural dele era tão grande, demônios, que ele fazia dessas cadeias, dessas correntes, desses grilhões, pedaços. Ao verso 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, ninguém podia amansá-lo. Verso 5, ele andava sempre dia e noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ele feria-se com pedaços de pedra. Você sabe o que é isso aqui? Alguém que anda de noite. Pessoas sem direção, pessoas sem equilíbrio. Isso aqui, irmãos, é uma situação de endemoniado, mas tem muita gente que vive assim. Ele não sabe o que quer da vida, porque ele não tem meta, ele não tem direção. Só tem um caminho para ele andar, mas ele está andando em tantos outros caminhos que ele não sabe para onde vai. Já tentou uma coisa, não deu certo, já tentou de novo, não deu certo, insistiu, não deu certo, só vive quebrando a cara. Os amigos que apareceram não são amigos, e apareceu alguém na vida, não deu certo, montou um negócio, faliu, ele não sabe para onde vai. Mas Jesus disse algo interessante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos caminho para andar. Crente não anda, irmão, sendo jogado para um lado e para o outro, não, desviolado, sem juízo. Uma hora está aqui, outra hora está acolá, outra hora está do lado de lá, outra hora está voltando. Tem gente que diz, Deus me mandou ir, com um mês depois de dizer, Deus me mandou voltar. Não, irmãos, só tem um caminho para andar, só tem uma direção a se seguir. Ande no caminho que é Jesus e seja direcionado pelo Espírito de Deus. Se ferir com pedaços de pedra, sim. Tem gente, irmãos, que ele mesmo se fere. Ou você acha que alguém que bebe dia e noite cachaça, ele não está se ferindo? Ou você acha que pessoas que fumam dia e noite, que nem uma caipora, não está se ferindo? Ou você acha que pessoas, irmãos, que está depressiva, que não quer se alimentar, não quer viver, não quer ser feliz, não está se ferindo? Com pedaços de pedra ele se feria. Mas olha o verso de número 6. Isso aqui é para você dar glória e eu vou terminar aqui. É a chave hermenêutica dessa mensagem. E quando esse endemoniado morava no sepulcro, andava dia e noite, se feria um pedaço de pedra e quebrava todas as correntes, quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Entendeu não? Você não entendeu? Eu vou só terminar a mensagem para você entender. Quando ele viu Jesus ao longe, ele correu para Jesus e o adorou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pastor, mas ele estava cheio de demônios, como que ele adorou? Você sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque onde Jesus está, não tem mais ação para o diabo. Onde Jesus chega, irmãos, acabou a festa de Satanás.
Aonde Jesus chega, irmãos, não tem mais tristeza. Essas cadeias têm que ser quebradas. Você vai ter direção, você vai ter paz. O Senhor vai entrar com providência. Quem está pensando na janta do que vai comer no dia de amanhã, o ambiente que Jesus está, não tem, irmãos, outra coisa a não ser adoração. Jesus está no ambiente, independentemente do que você esteja enfrentando. Adore Ele, adore Ele, adore a Ele. Pastor, eu estou passando por um momento difícil, irmão. Então está na hora de você adorar, porque adorar quando tudo é favorável é fácil. Eu quero ver você adorar a Ele quando as coisas não te são favoráveis. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Está na prova, adora. Está difícil, adora. Adora, adora. O segredo é adorá-lo. Sabe quantos demônios tinha naquele homem? Diga comigo, uma legião. Uma legião de demônios. Você sabe qual é a intenção dos demônios, do diabo, todos os seus asséculas? É perturbar a sua vida, é de tirar a paz, é de arrancar de você as oportunidades, é de te tornar um religioso frio, ortodoxo na igreja. A intenção do diabo é separar você como casal, é escravizar os seus filhos com as ideologias que esse mundo tem, é escravizar as pessoas na bebida, nas drogas. Você passa pelas ruas, tem alguém numa calçada, irmãos. Aquele alguém é filho de alguém, talvez é pai de alguém, mas a legião de demônios lança ele naquela calçada como um bêbado caído, desprezado pela sociedade. São legiões de demônios que trabalham para desfalecer a sua alma, para te enfraquecer. Não é mais tempo de brincar de ser crente, brincar de igrejinha. O negócio é levar a sério. O diabo está investindo pesado nesses últimos dias e ainda tem crente brincando de ser crente. Tem gente que você oferece Jesus, ele vai dizer hoje não, hoje não, hoje não, outra hora, hoje não. O diabo pega e escraviza. Talvez tem gente aqui que um dia já andou por aí caído, bebum. Talvez tem gente que nessa noite, que tem um passado assim parecido com o meu, que saiu lá naquele mundo obscuro. Talvez tem gente aqui nessa noite que era depressivo, desacreditado pela família e pela sociedade, já se envolveu com droga, já foi preso, mas está aqui nessa noite. Já conviveu no meio de lugares obscuros, lugares, irmãos, de choro, de tristeza. Eu não sei de onde Jesus te tirou, mas de uma coisa eu sei: Ele te colocou num ambiente, numa posição só para você confiar nele e adorar Ele. Isso é ser crente em Cristo Jesus. Quando Jesus expulsa a legião de demônios daquele homem, os demônios pedem para entrar numa manada de porcos que ali estava. Jesus expulsa a legião de demônios daquele homem, os demônios entram na manada de porcos, e a manada de quase 2.000 porcos caiu no despenhadeiro e morreu. Aí a sociedade ficou irada com Jesus. A sociedade não gostou do que Jesus fez, porque para a sociedade o que Jesus fez foi dar prejuízo na morte dos porcos. Mas para aquele homem não tem preço algum a salvação e a libertação de alguém. Tem gente, tem mãe que daria, irmãos, tudo para ver o filho liberto. Quanto que custa alguém liberto das drogas? Quem pode dizer o valor? Quanto custa alguém que foi liberto da depressão? Quanto que é o valor? Quanto custa alguém que estava preso na cadeia, julgado de morte? Jesus tirou de lá, restaurou e colocou como pregador do Evangelho. Quanto custa isso? Qual que é o valor? Não há valor.
um avalor para a libertação, para a quebra de cabeça. Quando todos os povos foram a ter com Jesus, olha o verso 15, eu encerro, foram ter com Jesus e viram o endemoniado, porque assim ele era conhecido. A vitória. O que Deus ele promete, ele cumpre. Louvado seja Deus. E ele está aqui. A vitória é certa, em nome de Jesus. E volte sempre. As portas aqui estão abertas. Essa obra é do Senhor. Amém? Quero orar. E o pastor Alexandre vai dar as bênçãos, né? Essa honra ao nosso pastor, das bênçãos apostólicas, né? Senhor nosso Deus.